Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Nós estamos expondo o Evangelho de Lucas intercalado com Gênesis. E coube a nós nesta noite a porção que está no capítulo 9, a partir do verso 23, de 23 a 27, um texto bastante conhecido. Leamos com reverência a palavra do Senhor. Diz assim o texto sagrado: dizia a todos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue dia a dia, tome a sua cruz e me siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo? Porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória, e na do Pai e dos santos anjos. Verdadeiramente vos digo, alguns há dos que aqui se encontram, que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam o reino de Deus. Vamos orar mais uma vez? Deus Pai Todo-Poderoso, Deus de absoluta glória, nós te servimos porque o Senhor dobrou o nosso coração e nos convenceu do nosso pecado, da tua justiça e do teu juízo. Isso foi para nós motivo de grande alegria, tem sido assim durante toda a nossa caminhada. Pedimos que o Senhor nos instrua por meio da tua palavra e que ela possa gerar esperança nos nossos corações, de maneira que nós possamos viver e caminhar, nos negando dia após dia. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Meus irmãos, tem um filme muito antigo, foi lançado em 1994. Os irmãos talvez vão se lembrar bem, talvez não pelo nome original, que é The Shawshank Redemption. E o nome português, Um Sonho de Liberdade. Talvez seja um filme mais conhecido. Um filme bastante interessante, quando eu já vi esse filme várias vezes. E a cada vez a gente nota um detalhe a mais. E vendo esse filme, Um Sonho de Liberdade, né, não vi muita, particularmente, correlação entre esse título e o título de Shawshank Redemption, Redenção Shawshank. E achei muito interessante, porque ele apresenta, dentre os seus personagens, dois personagens muito interessantes, que me fizeram meditar, e veio à minha mente quando eu estudava essa porção da palavra do Senhor. E os personagens que eu quero chamar a atenção, e depois nós vamos dizer porquê. Um é interpretado por Tim Robinson, e o nome dele no filme é Andy. Ele é o presidiário, ou prisioneiro, que é condenado a 2 prisões perpétuas por supostamente ter matado a esposa e o amante dela. E um outro personagem que me chamou a atenção, ele passa quase que despercebido no filme, chama-se Brooks. É um velhinho que cuida da biblioteca, que cria um passarinho alimentando com a parte da comida do refeitório. E me chamou a atenção esse filme, essa película, porque o título fala em redenção, mas uma redenção por meio da prisão, uma redenção na penitenciária, e ele fala de esperança. Nós vamos... o título, a temática da nossa mensagem hoje é acerca da humildade que vem da cruz. E mais do que a humildade que vem da cruz, a identidade que vem da cruz. Porque a cruz imprime naqueles que são alcançados uma nova identidade.
E eu quero meditar nesta noite acerca dessa nova identidade que nós recebemos da cruz de Cristo. Quando nós olhamos todo o capítulo 9, ele tem uns detalhes interessantes. Logo no início, Jesus havia convocado os seus discípulos, ele enviou os seus discípulos a pregar, ele deu instruções aos seus discípulos, deu a eles autoridade sobre todos os demônios, deu autoridade para que fizessem curas, deu-lhes instruções para irem totalmente, entre aspas, despreparados para essa missão. Como assim despreparados? Jesus disse para eles: olha, vocês não levem no caminho, não levem bordão, ou seja, não precisa levar nada para que vocês possam se defender. Não levem alforje, não levem bolsa, não levem pão, não levem dinheiro, não levem nem 2 túnicas. Vocês devem ir sem qualquer preocupação. E tem mais: onde te receberem vocês entrem, fiquem ali. E onde não receberem, quando saírem de lá, batam aos pés para que até a poeira fique por lá e sirva de testemunho contra eles quando o Filho do Homem voltar. Então o Senhor Jesus dá essas instruções e a sua fama começa a crescer. O próprio Herodes fica em dúvida. Ele diz: olha, mas eu mandei decapitar João Batista, quem é esse? Alguns dizem que é Elias, outros dizem que são os profetas. E essa narrativa caminha dessa maneira. E quando os discípulos voltam a Jesus, empolgados depois de terem feito curas, uma multidão, um cordão de necessitados, vão atrás dos discípulos e vão até Jesus. E quando encontram Jesus, ouvem as palavras, e ao anoitecer, aquela multidão não tinha o que comer, e os discípulos: olha, manda eles para as aldeias, para que lá eles encontrem comida. E Jesus disse: olha, dá a eles o que comer. Olha, nós temos apenas 2 pães e 5 peixes. E o Senhor Jesus multiplica essa comida e alimenta todo esse povo. E depois disso, ele convoca os 12 e ele sabe acerca do que estão falando dele, o que corre aí pelos corredores. E aí nós vamos ter aquela bela declaração de Pedro, quando Jesus pergunta: olha, quem dizem que eu sou? E aí ele vai ouvir: olha, uns dizem que é Elias, outros que são os profetas, outros que é João Batista. E ele fala: tá certo, mas eu quero saber, e vocês? Quem dizem que eu sou? E Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, ele diz: olha, tu és o Cristo. Essa mensagem nós a ouvimos e nos foi pregada, e ela é grande, profunda. Então Jesus está ensinando os seus discípulos o que é ser verdadeiro discípulo, o que é seguir a Jesus. Porque seguir a Jesus não é apenas fazer parte do rol de membros de uma igreja, é muito mais profundo, é muito mais sério. Tem contas a pagar, não a conta da salvação, mas tem algumas consequências de seguir Jesus. E aí nós chegamos no nosso texto, em que Jesus orienta não apenas os seus discípulos, mas aquela multidão que estava com ele, o que é verdadeiramente o que é necessário para seguir Jesus. E aí o nosso texto nos diz assim: olha, dizia ele a todos, não apenas aos discípulos, a todos que desejavam segui-lo: quem quer que seja que quisesse segui-lo, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, dia a dia, tome a sua cruz e me siga. Uma primeira coisa que nós podemos destacar aqui é o detalhe de que Jesus está falando tanto aos discípulos quanto àquela multidão. De igual maneira, tempos depois, está falando para quem? Para nós. Está falando para aqueles que não o conhecem, que há um preço a ser pago por seguir Jesus, e o preço é muito semelhante ao que ele pagou. Em que sentido? O carregar a cruz não é a mesma cruz que Jesus carregou ou na mesma perspectiva, mas carregar a cruz aqui é no mesmo sentido, tem o mesmo sentido de negar-se a si mesmo. Ou seja, e aí
é algo que acontece todos os dias, o desafio de negar-se a si mesmo. O desafio de muitas vezes contrariar ou desconfiar das suas convicções. Portanto, seguir a Jesus, negar-se a si mesmo, tem todo esse aspecto. Jesus disse, olha, que isso ele diz, olha, imediatamente, logo após a declaração do versículo 22, volta no 22 para você compreender melhor esse texto. O 22 diz assim, dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Jesus começa aqui a dizer qual é o propósito da sua vinda, qual é o propósito do seu reino, quem ele é, o que ele veio fazer como Messias. Portanto, esse negue-se a si mesmo, esse vir após mim que Jesus diz, está ligado a o que é necessário para seguir a Cristo, o que é necessário para ser o seu discípulo. Negar-se a si mesmo é abandonar o velho eu. Isso pode nos dar uma ideia errônea de que se eu abandonar o velho eu, se eu tomar a minha cruz, como o texto diz, eu posso seguir Jesus. Mas uma pegadinha que está aqui é que eu não tenho capacidade de negar a mim mesmo, nem de tomar a minha cruz. Até para que eu possa fazer isso, é necessário que haja uma transformação interna e vinda de fora, do próprio Deus pelo meio do Espírito Santo. Até para negar a mim mesmo, eu preciso ser convencido pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, e ser transformado. Esse negar a si mesmo, essa autonegação, que passa a constituir uma nova identidade, ela busca uma satisfação que não é mais a minha satisfação. E como é difícil nós fazermos algo que não nos satisfaça, algo que tenha que satisfazer apenas os outros, ou, neste caso específico, tenha que satisfazer a outro. Negar a mim mesmo para satisfazer a outro. Tem um outro aspecto interessante aqui. A única maneira de negar-se a si mesmo é morrer para si mesmo. Morrer para si mesmo, mas o que seria isso? Uma pessoa que nega a si mesmo, ela renuncia, ela abre mão da confiança em si mesma, da confiança no seu braço, da confiança no seu poder de realizar as coisas. Negar-se a si mesmo é dizer não para o ego. E uma palavra que às vezes, quando nós falamos, não soa muito bem nos nossos ouvidos. Essa é uma palavra latina, que está dizendo eu, que é o contrário do alter ego, que aponta para o outro. Então, abrir mão do eu, abrir mão do ego, quando eu renuncio à confiança em mim mesmo, eu passo a depender de outra pessoa. E negar-se a si mesmo aqui nesse texto é a ideia de colocar a minha confiança em outra pessoa, colocar a confiança em Cristo Jesus. Por isso, eu gosto muito do Paul Tripp naquela obra Instrumento nas Mãos do Redentor, e algo que ele bate em vários capítulos é que nós devemos desconfiar do nosso coração. Primeiro, porque há uma disputa muito grande pelo nosso coração, pelo seu coração. Ou seja, aquele que conseguir captar, dominar e ganhar o seu coração, tem você por inteiro. Por isso o autor de Provérbios no capítulo 4, verso 23 diz, de tudo que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procede as fontes de vida.
É este centro que nos move, é este centro que faz com que nós tenhamos coragem, inspirados pelo Senhor, ou trabalhados pelo Senhor, moldados pelo Senhor, a negarmos a nós mesmos. Negar a si mesmo não pode ser uma mera mudança de comportamento. Eu me lembro uma época em que numa determinada igreja, um pastor, ele criou um mecanismo para que você pudesse controlar a sua boca, controlar até os teus pensamentos. Ele distribuiu uma borrachinha, daquelas pulseirinhas de hotel emborrachadas que você ganha quando vai se hospedar, e a estratégia era a seguinte: quando você pensar mal do seu irmão, ou falar mal do seu irmão, você tira a pulseirinha e põe no outro pulso, e você vai lutar para ficar o máximo possível de dias, meses, quem sabe ano, sem pecar novamente. Quando pecasse, trocava de mão de novo. E a surpresa é, você vai precisar de mais pulseirinhas de reserva e mais mãos, porque você nunca vai conseguir, nesta vida, sobretudo. E não é a mudança de comportamento, mas a mudança é interna, é a mudança interior, não a mudança de comportamento. Na verdade, negar-se a si mesmo é abrir mão daquilo que para nós muitas vezes é muito caro, que a Bíblia diz que é um pecado terrível, que é o próprio orgulho, que aparece às vezes travestido de muitas formas. É muito difícil renunciar ao orgulho. Nós precisamos muito da misericórdia do Senhor, moldando esta identidade, para que nós possamos entender o que é a humildade que vem da cruz. Agora, por que é que o Senhor diz que é preciso carregar a cruz? Porque é preciso negar-se a si mesmo. Porque nós temos, naturalmente, desde a queda, uma propensão para seguirmos apenas o nosso instinto, para buscar prazer, o máximo que nós pudermos. Devido à inclinação, nós temos essa tendência. Às vezes nós negociamos as coisas muito caras do Senhor, mas nós sabemos que nós dependemos, em última instância, do Senhor. Esse texto nos fala de negar-se a si mesmo. Esse texto nos fala de carregar a própria cruz. Por trás disso está dizendo assim: você já parou e pensou em si como um condenado? Ou como um condenado redimido? Como um condenado cuja pena você não precisou cumprir, cuja pena foi imputada e imposta sobre os ombros de outro. Por isso nós pensamos nesse texto olhando para o que Jesus queria dizer. Naquele tempo nós conhecemos bastante essa história, para que nós possamos nos lembrar do que significa negar-se a si mesmo. Essa propensão que nós às vezes temos de buscar a felicidade. E isso não é errado, isso é legítimo, isso é bom, isso nos é permitido, desde que nós façamos isso para a glória de Deus, com as ferramentas que o Senhor nos deu, para o propósito que o Senhor nos deu. Eu me lembro de um outro filme, eu gosto muito de pegar nessas histórias detalhes para analisar a cosmovisão. Aquele filme Em Busca da Felicidade, com o Will Smith e o filhinho dele, que ele tinha que dormir com o filhinho em vários lugares, tentando vender um scanner que não funcionava muito bem. E ele buscava profissionalmente a realização de todos os seus sonhos. Parece-me que é um filme que conta uma história real.
Mas algo que nos chama a atenção é que a busca da felicidade ali era por uma colocação profissional, uma carreira profissional, uma realização profissional. Quando nós olhamos a busca da felicidade na perspectiva de Cristo, a busca da felicidade é carregar a cruz e seguir ao Senhor, é negar-se a si mesmo. O salmista no Salmo 1, ele diz o que é a felicidade verdadeira. E ele diz assim, olha, bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aí ele diz, antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Essa é a verdadeira felicidade. Meditar na lei do Senhor, dia e noite, faz e dá para o crente uma preparação para que ele nem ande, nem se detenha e muito menos se assente na roda dos escarnecedores. Essa é a verdadeira felicidade. Negar-se a si mesmo é negar, valorizar ou negar a busca de melhoria da própria autoestima. Esse é um termo bastante usado no meio da psicologia, e o Tim Keller fala algo interessante na obra Ego Transformado, e ele diz que antes do século XX, uma perspectiva da autoestima é que uma autoestima elevada, uma autoestima alta era a causa dos piores males da sociedade, porque ela tornava as pessoas arrogantes, fazia com que as pessoas sentissem-se tão bem, tão grandes, que tornavam-se arrogantes. Na cultura ocidental, pós-século XX, começou a virar esse pêndulo para o outro lado e achar que, não, pelo contrário, quando as pessoas estão com uma autoestima baixa, elas tornam-se violentas. Maridos maltratam esposas, esposas maltratam maridos e por aí vai. Quando, na verdade, o problema é muito mais sério. Não é questão de autoestima. Humildade é conhecer a si mesmo. Autoestima é ter uma estima perfeita de si, é saber quem é você mesmo ou você mesma. E o apóstolo Paulo, ele encontra uma visão transformadora acerca do seu ego, que faz com que ele tenha uma visão verdadeira da sua autoestima. E ele diz assim, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, verso 3, ele diz: porque a graça que me foi dada, digo, a cada um dentre vós, que não penseis de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. O apóstolo Paulo está dizendo o contrário. Você já parou para pensar que talvez você não seja a cereja do bolo? Você já parou para pensar que você não pode olhar para si e tirar conclusões além do que convém? Mais à frente, no capítulo 15, verso 10 da primeira carta aos Coríntios, ele diz assim: pela graça de Deus, eu sou quem sou. Pela graça de Deus, eu sou quem sou. Eu agora me conheço. E nós conhecemos o que o apóstolo Paulo diz acerca de si mesmo. Alguém que olha o apóstolo Paulo diria assim: olha, ele tem uma autoestima muito baixa. Ele se julga o pior dos pecadores. Ele diz que não é digno do Senhor. Então, ele deve ter uma autoestima muito baixa. O apóstolo Paulo sabia o que era negar-se a si mesmo, carregar a cruz. Carregar a cruz era ter a humildade de ver-se como condenado diante de Deus. Como aquele personagem,
personagem Andy, e naquele filme ele foge, já deu um spoiler, mas o filme é de 94. Eu creio que os irmãos já viram. Ele foge. Novidade, né? Porque ele buscava liberdade. E no filme tem hora que ele fala com o personagem, o Red, o Morgan Freeman, que ele precisava ter esperança. Ele tabula uma discussão, porque Morgan Freeman estava cumprindo uma pena, e toda vez que iam lá para ver se ele tinha condições de receber a condicional, ele dizia: olha, eu realmente me sinto recuperado, eu me arrependo do que eu fiz, eu estou ressocializado, eu já posso voltar à sociedade. E batia um carimbão: rejeitado. Até que no final do filme eles dizem: olha, eu já nem sei mais se eu quero voltar para lá. Arrependido, claro, todos os dias da vida. E aí eles batem um carimbão, aprovando. Mas no caso do Andy, que está o tempo todo preso, mas livre na sua mente, querendo sair, é absolutamente o contrário do outro personagem, do velhinho que cuidava da biblioteca, que estava lá há 50 anos, cuidando da biblioteca, daquele passarinho, daquele corvinho que ele trazia no bolso. E no dia que ele recebe a autorização para ir embora, ele pega alguém como refém e queria matar para poder ficar lá. A identidade dele havia sido mudada. Ele agora sentia-se preso, ele não sabia mais viver fora daquilo ali. Quando ele é solto, ele não acostuma, porque quando foi preso quase não tinha carros nas ruas e agora automóveis o tempo todo. Ele se sente perdido. O mundo dele não é mais aquele, o mundo dele é a penitenciária. Ele se sente um condenado que tem que ficar lá o tempo todo. E os seus irmãos se lembram depois, ele se mata, porque ele não mais se adaptava. Com os personagens nós podemos olhar isso. Um aspecto que nós deveríamos andar por aí nos sentindo condenados que foram perdoados. Porque a dívida é eterna e nós não podemos olhar isso com de maneira bem leviana, mas de maneira muito séria. Se os irmãos não tiveram oportunidade de ter contato com alguém, contato assim, de pertinho, para sentir o cheiro, alguém que foi condenado a 80 anos, e olhar nos olhos, e ver o desprezo que ele tem pela vida. Por quê? Condenado a 80 anos? Condenado a 250. Qual a diferença que faria matar mais um ou dois? O olhar perdido, de condenado. Nós éramos assim. Os nossos olhos não poderiam ser altivos, mas olhar de condenados. E o brilho que nós temos nos olhos hoje é de alguém que lembra da sua condenação, da sua pena perpétua, e olha para a cruz e tem os olhos brilhando, porque se lembra de Cristo Jesus. Isso é carregar a cruz. Naquele contexto de Jesus, as crucificações eram comuns. O povo da Palestina estava acostumado a ver crucificação. Já havia um protocolo. Era uma pena, uma punição do Império Romano. Portanto, aquele que era condenado, e geralmente era um inimigo do Estado, alguém que poderia trazer perigo à segurança nacional, escravos muitas vezes, e o protocolo era fazer com que ele carregasse a barra transversal. Às vezes havia crucificações em que ele é pregado na cruz inteira, mas ele carregava aquela barra transversal por toda a cidade. Isso era para que ele fosse envergonhado, toda a sua família envergonhada. Ele passava por uma sessão de espancamento antes disso, e depois da crucificação era deixado lá para ficar como um exemplo para todos que pensassem em se revoltar contra o Estado romano.
uma morte humilhante. Jesus nos chama para carregar a nossa cruz, uma morte também humilhante, numa posição de escravo ou de condenado. E o Senhor diz que, se nós quisermos frequentar a igreja, sentar nestas cadeiras, participar como povo dele, nós devemos olhar para nós e devemos nos negar todos os dias, desde que nós levantamos até a hora de dormir. Devemos nos lembrar que a humilhação vem da cruz, que a humildade vem da cruz, mas a cruz traz uma nova identidade. Identidade esta que vem com uma dignidade, que vem com um plus, que faz com que nós possamos olhar diferente o estar no meio do povo de Deus. O Senhor diz assim, e Ele justifica, depois de dizer, olha, se alguém quer me seguir, negue-se a mim mesmo, dia a dia, tome sua cruz, pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a vida por minha causa, esse a achará. Nós conhecemos esse texto, nós sabemos, se nós depositamos a nossa confiança em Cristo Jesus, nós temos vida eterna. Tomar a cruz aponta para essa vida eterna. Tomar a cruz é trocar de identidade. É diferente de ir no posto de identificação ali na hora, pagar aquela taxa e mostrar a sua identidade bem definhada pelo tempo, falar, eu quero uma nova, com uma foto mais bonita. Não, essa é uma outra identidade. É uma identidade mudada de dentro para fora. É uma nova dignidade dada por Cristo Jesus. As palavras de Jesus, ela tem algumas lições importantes. É necessário negar a si mesmo. É necessário pensar de si mesmo menos do que convém. Nós aprendemos que é necessário negar-nos a nós mesmos todos os dias, porque todos os dias nos aparecem circunstâncias em que dá vontade da gente fazer umas coisas feias, é ou não é? Nós falamos no grupo, no nosso último encontro de discipulado, algo que desde no primeiro semestre do seminário, um professor mencionou, um pastor mencionou, quando nós estudávamos uma obra, ele disse que nós deveríamos aprender a levar o prejuízo para casa, a sofrer o dano calado. Isso é negar-se a si mesmo. Isso é carregar a cruz, porque é olhar para Cristo. A palavra do Senhor nos fala que se você quiser salvar a sua vida, você vai perder. Por quê? Porque nós não conseguimos por esforço próprio. Não há nada que nós possamos fazer e nós sabemos disso, racionalmente, certamente. Olhando para as Escrituras, nós sabemos disso. Mas tanto é difícil nós termos isso internalizado, que o Senhor nos dá muitos exemplos daqueles que juntam dinheiro, que juntam bens e falam, olha, eu estou abastado, eu não preciso de nada. E a palavra do Senhor diz, olha, hoje ainda pedirão a tua alma, você não vai levar absolutamente nada. Negar-se a si mesmo é não querer conseguir a eternidade por mérito próprio. Puxa, mas eu nunca tentei isso, eu sei que eu não consigo. Mas às vezes nos pequenos detalhes nós esquecemos de negar-nos a nós mesmos. O preço da alma é muito caro.
Às vezes nós podemos ter esforço próprio em algumas questões. Na escola, as notas que você tira tem o seu esforço, claro. Passar num concurso, tem que gastar muito tempo sentadinho na cadeira. Não tem como mais, hoje em dia, chutar todas as questões. Tenta a prova do CESP desta forma. Muito provavelmente fique com nota quase negativa. O esforço próprio é bom no trabalho, na escola, no concurso, mas não para ganhar a vida eterna. Essa sim, essa vem do Senhor. Essa vem de negar-se a si mesmo. Essa vem de carregar a sua cruz e seguir ao Senhor. Perder a alma é uma das piores coisas, ou a pior coisa, reservadas somente àqueles que o Senhor entrega a justiça, entrega a juízo. Por isso que ele diz, verso 24, 25, que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesmo. Não resolve. Não adianta acumular fortunas, ter poder sobre pessoas, se você não tem aquilo que é mais precioso, que é a salvação em Cristo Jesus. O Senhor Jesus fala de um outro detalhe, acerca daquele que sente vergonha. Eu me lembro que no início da caminhada cristã, era complicado carregar a Bíblia debaixo do braço, para todos os lugares, ou se posicionar como alguém que é crente. Isso vem com o tempo sendo moldado num novo caráter, e nós passamos a sustentar a fé diante das pessoas. O Senhor disse que aquele que se envergonhar dele, ele se envergonhará. Aqui a ideia é, se você me negar, quando eu vier em glória, eu vou dizer, olha, eu não te conheço. Eu não te conheço. Mateus 7, 23 diz assim, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Existem muitas maneiras de negar a Cristo. Às vezes o medo das pessoas, o medo de sustentar. Envergonhar-se de Cristo é prova da minha ingratidão, ou da nossa ingratidão. Mas o Senhor é aquele que conhece as nossas fraquezas. O Senhor é aquele que sabe que nós precisamos ser capacitados dia a dia para nos negarmos a nós mesmos, para tomarmos a nossa cruz, para poder caminhar com Ele, para poder ser discípulo de Cristo, para poder proclamar. Nós precisamos dele. E eu queria concluir com algumas aplicações para nós. Negar a si mesmo não é fácil. Não é fácil. Mas a alegria é que Cristo entende do assunto como ninguém. E o seu Espírito nos ensina, nos mostra quem nós realmente somos. Então, dia a dia, Ele nos ensina a fazer isso. E fazer com alegria, mantendo a esperança. Ele nos ensina a segui-lo a despeito das dificuldades. O Senhor estava preparando aquele povo, e hoje nós estamos sendo preparados por Ele. Ele nos fez entender que nós éramos condenados, que esta marca pesa sobre nós, e que pesa sobre nós a marca da cruz de Cristo, aquele que carregou a cruz por nós, suportou aquela cruz pesada que deveria ter sido
colocada em nós. O Espírito Santo de Deus, e essa é uma boa notícia, ele jamais permitirá que você negue a Cristo. Você nunca conseguirá negar a Cristo se você é verdadeiramente alguém transformado. Por toda a lógica da salvação, o Senhor não perde nenhum, não perde ninguém. Mas na caminhada, Ele vai moldando essa nova identidade, a ponto de você olhar para esse mundo e falar: olha, eu me sinto desconfortável aqui. Mais ou menos semelhante como Brooks, quando foi liberto da prisão. Eu me sinto desconfortável nesse mundo. Só que ele tinha uma outra perspectiva. E não conhecia o Senhor. A esperança dele estava em ficar na prisão. A nossa esperança é permanecer presos a Cristo. A nossa esperança é permanecer com o coração o tempo todo submisso a Cristo, o tempo todo negando-nos a nós mesmos. Essa é a nossa esperança. Quando o Filho do Homem vier na sua glória, certamente Ele vai dizer para você: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Essa é a alegria, a esperança que deve nos mover dia após dia. Adiante das circunstâncias da vida, das questões que vão acontecendo, negar-se a si mesmo, levar o prejuízo para casa, às vezes sofrer o dano calado, esperar mais um pouquinho antes de falar. Essa verdade queima no meu coração. E como tem sido um tempo de aprendizado pelo Senhor. Servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Nós estamos vivos. O Senhor, verso 27, ele diz: olha, verdadeiramente vos digo, algum há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão desta morte, até que vejam o reino de Deus. Certamente o Senhor não estava falando da sua segunda vinda, mas estava falando: olha, de vocês que estão aqui, certamente alguns verão o Cristo ressuscitado, verão a glória de Deus sendo manifestada no Filho do Homem ressuscitado, verão o reino de Deus crescendo, verão os fatos de Pentecostes, verão o reino de Deus. A sua vida está recheada da graça de Deus. A minha vida está recheada da graça de Deus. Eu gosto muito do Salmo 63, no verso 3, em que o salmista diz: porque a tua graça é melhor do que a vida, por isso os meus lábios te louvam. Ou seja, eu adoro a ti, Senhor, porque a tua graça é melhor. Eu prefiro morrer a ficar sem a tua graça, porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam. Que alegria, que vontade de proclamar, que vontade de falar, que coração mudado, que identidade genuína do próprio Deus. Esse Deus que dia após dia vai nos moldando, na mente, no coração, no comportamento, porque aí é um comportamento que vem de dentro, não é apenas um mudar a fitinha de um braço para o outro, aprendendo a negar-se a si mesmo, a se ver como um condenado que é obrigado a carregar a sua cruz e seguir o Senhor. Esse é o Senhor que nós servimos, e com gratidão, porque Ele nos permitiu fazer isso, servi-lo. Esse é o Deus maravilhoso que nos resgatou pelo preço da cruz, que molda a nova identidade, que nos torna verdadeiramente humildes, porque nos mostra quem nós realmente somos. Vamos orar?
Amado e eterno Deus, Pai de bondade e misericórdia, nós somos frágeis, Senhor. O nosso vocabulário é pobre para poder te bendizer. Mas nós reconhecemos, Senhor, que na tua infinita bondade, dia após dia, o Senhor tem nos ensinado por meio da tua palavra a negar-nos a nós mesmos, a tomar a nossa cruz, no sentido de olharmos para Cristo e nos vermos como condenados que foram redimidos e que têm em si agora uma gratidão perpétua por tua graça e por tão grande salvação. Nós pedimos, ó Deus, para que o Senhor mantenha-nos sempre capacitados a proclamar a tua palavra com os nossos lábios, mas também vivê-la cada dia com alegria e na esperança de que um dia estaremos frente a frente com o Senhor na glória, transformados. Essa é a nossa esperança e a nossa alegria. Ao Deus Santo, é a nossa oração no nome do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo. Amém.